Sejam todos muito bem-vindos à Central das Escrituras. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. E como sempre, vamos aos nossos recados. Mas hoje tem mais, viu? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo. Gostou deste vídeo em particular? Deixa seu like, faça seus comentários. Isso são ações muito pequenas, mas ajudam e muito a Central se tornar mais conhecida e divulgar o Evangelho para o maior número de pessoas. E os recadinhos a mais de hoje é que, como vocês podem ver, eu não estou em casa, em São Paulo, eu estou no sítio, então não achem estranho se vocês escutarem galinha de Angola, ou galinha normal, ou vaca mugindo, né, cigarra, ou meus cachorros passando aqui atrás, porque eles não me podem ver aqui. Eu estou literalmente no pasto em frente à casa. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Se no vídeo anterior nós falamos de como usar o símbolo e como integrá-lo em nossa vida, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto, mas ele é igualmente importante, porque ele trata sobre o que evitar ao se estudar os símbolos, ok? Então eu gostaria de compartilhar alguns princípios com vocês. Na verdade são 4. E o primeiro princípio que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: não dê um significado diferente do que o Senhor ou seu profeta deram a um símbolo ou versículo. E isso, irmãos, é muito importante, porque o que acontece? Quando nós usamos os símbolos ou passagens das Escrituras e aplicamos às nossas circunstâncias, à nossa vida, geralmente isso não nos desvia do caminho, ok? Pode a gente não entender direito, mas não nos afasta do caminho do convênio. O problema, aliás, o grande problema, é quando nós começamos a extrair doutrinas, né, errôneas, né, por falta de entendimento do que o símbolo ou aquela passagem quer dizer. Então, um dos grandes problemas que nós temos é quando o Senhor está falando simbolicamente e quando o Senhor está falando literalmente. Ok? Então, um bom exemplo disso se encontra em Gênesis 1, dos versículos 26 e 27, que diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então isso deve ser interpretado literalmente ou simbolicamente. A grande maioria das pessoas, quando eu falo pessoas, eu incluo tanto os santos dos últimos dias, quanto não santos dos últimos dias, ok? Interpretam essa passagem mais de uma forma simbólica, né, no sentido de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus no plano intelectual, no plano mental, com nossa capacidade de distinguir o certo e errado, e não necessariamente em seu aspecto físico, né? O nosso corpo não tem nenhuma relação com Deus. E se nós continuarmos lendo as Escrituras, nós vamos ver que esse não é o caso. Aliás, é o contrário, né? A experiência que o irmão de Jared teve, ou o próprio Salvador, quando disse aos seus discípulos: olha, quem vê a mim, vê ao Pai. E eles olhavam para Jesus Cristo e viam o quê? Um homem, entre aspas, né, comum, né, com 2 braços, 2 pernas, cabeça e coisa assim. Então, aí também tem, por exemplo, a família, proclamação para o mundo. A primeira presidência e o Quórum dos 12 foram bem específicos nesse ponto. Então essa passagem ela deve ser interpretada, como é que chama? Literalmente, e essa passagem não é simbólica. Então se nós interpretarmos simbolicamente, ela pode nos trazer erros doutrinários muito graves, ok? Mas se nós aplicarmos às nossas circunstâncias,
esses erros são minimizados, ok? Ah, eu tenho a mesma capacidade, não a mesma capacidade, mas assim, como eu fui criado, a imagem mental de Deus, eu posso crescer em conhecimento, eu posso crescer em entendimento, isso está correto, ok? Não vai prejudicar o caminho do convênio, mas acreditar que, por exemplo, Deus é uma energia sem forma, partes, ou sentimentos, ou sofrimento, coisa assim, atrapalha e atrapalha muitíssimo continuarmos no caminho do convênio e geralmente nos leva a algumas apostasias, né? E o mais importante, nós temos que, quando lermos uma escritura ou estudarmos um símbolo, eu sempre falo isso, olhem o contexto, né? Parece quase um mantra, mas neste caso nós temos que ver as escrituras todas, a Bíblia, Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor, como um todo, ok? E isso toma tempo, isso toma dedicação, requer trabalho, requer a nossa energia. Então é um processo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Não é algo que você atinge do dia para a noite. Essa é uma das razões que nós temos a Central das Escrituras, que é para que nós possamos compartilhar entre nós o conhecimento que o Senhor nos deu com outras pessoas. E uma decorrência desse primeiro princípio é o segundo princípio. Diz assim: evite extremos. Bem curto. Essa é uma atitude muito comum nossa, né? Ou sermos quente ou frio. E nós devemos tomar cuidado com esses extremos, irmãos. Tudo nas Escrituras é simbólico. Tudo nas Escrituras é literal. Ambas as perspectivas nos levarão ao erro. Certas partes são simbólicas, certas partes são literais. E nós sempre vamos precisar da ajuda do Espírito do Senhor para distinguirmos uma da outra. Não só o Espírito do Senhor, né, mas também estudo e ponderação. E essa é uma parte que as pessoas param, né, porque exige um comprometimento bem grande. O terceiro princípio: não limite o símbolo a um único significado. No começo desse curso, nos vídeos 2 e 3, nós falamos sobre os vários significados que um símbolo pode ter. E nesse caso nós utilizamos como exemplo a cor branca, né? Nós tivemos 2 aulas só para falar sobre branco. Então, quando nós limitamos um símbolo a um único significado, por exemplo, branco significa pureza. Está correto, irmãos. Mas nós estamos limitando, estamos tornando um símbolo que é extremamente vasto, que é extremamente grande, em uma coisa bem pequena, né? E nós temos que lembrar que o propósito do símbolo é nos ensinar mais, não menos. Okay? E mesmo quando nós damos um significado ao símbolo, por exemplo, branco é pureza, nós devemos aprofundar esse significado. Ok, nós somos puros como? Né? O que proporciona que nos tornemos puros diante do Senhor? Como essa pureza é alcançada? O que o Senhor entende por pureza, né? Quer sejam os puros de coração verão a Deus. O que ele quer dizer com isso? Né? Mesmo que vamos pegando vários significados, tenhamos 5, por exemplo, cada um deles podem ir cada vez mais fundo. Né? Então estudar os símbolos, estudar as escrituras é um trabalho para toda a vida, não só apenas para a mortalidade. E o último princípio é: um símbolo não revela nova doutrina. Como nós falamos do branco, né, eu vou continuar com esse exemplo. Né, um dos significados
do branco, ou seja, de nos vestirmos de branco, principalmente no templo, pode ser igualdade, né? E aí nós devemos parar e pensar o que o Senhor quer dizer com igualdade. Então muitas pessoas dizem, igualdade é igualdade, todos são iguais diante do Senhor. Então o profeta Nelson, presidente Nelson, e o mais vil dos pecadores são iguais perante o Senhor. Nefe e Lamã são iguais perante o Senhor. O Senhor abençoa Nefe pela sua retidão e abençoa Lamã por sua iniquidade, porque ambos são iguais perante o Senhor. Vocês viram o problema de tirarmos alguma doutrina dos símbolos, né? Nós saímos já do caminho estreito e apertado do sonho de Leí, né? E se nós não tomarmos cuidado, isso vai se transferindo cada vez mais para outros símbolos e outras passagens de escrituras. Então nós podemos ponderar em que sentido o branco significa igualdade, né? O que as escrituras falam sobre se nós somos iguais ou não perante Deus. E em um ponto nós somos todos iguais. O Senhor não faz acepção de pessoas. Não importa se você seja homem ou mulher, alto ou baixo, gordo ou magro, né? Não importa a sua etnia, não importa o grau de riqueza que você tenha, né? Essas coisas não importam para o Senhor. Todo aquele que bate, ele abre. Todo aquele que pede, ele dá. E todo aquele que busca, encontra, né? Ao exercitarmos fé em Jesus Cristo e nos arrependermos de nossos pecados, o Senhor realmente nos aceita de volta, vamos dizer, ao lar, à casa. Mas isso não significa que nós todos sejamos iguais, nesse sentido que eu falei, sim. Mas no livro de Abraão, o Senhor fala que ele estava entre aqueles que eram espíritos, e havia muitos nobres e grandes. Ele não fala que todos eram nobres e grandes, né? E se existiam, e ainda existem, espíritos nobres e grandes, é porque existem espíritos que não são nobres ou não tão nobres, e espíritos que são não tão grandes, né? Ou alguns até pequenos, né? E o que é essa igualdade, então, afinal de contas? Essa igualdade não está querendo nos referir à igualdade que realmente importa, que é a igualdade ou a nobreza ou a grandeza espiritual. É simplesmente que nós, como filhos de nosso Pai Celestial, somos diferentes por natureza. Alguns têm uma maior capacidade, outros têm uma menor capacidade. Isso é um empecilho para voltarmos à presença do Senhor? Não necessariamente. Só se quisermos ficar em um nível mais baixo, ok? Aí eu vou repetir, a verdadeira nobreza, a verdadeira grandeza é uma grandeza e uma nobreza espirituais. Não é as distinções que nós temos nesse mundo. Então, quando nós falamos sobre o branco, nós não podemos retirar a doutrina da igualdade absoluta, ok? Porque as escrituras não corroboram essa doutrina. Nós somos diferentes por natureza. As escrituras declaram isso. Então, esse é o último princípio do que evitar ao estudar as escrituras. Queridos irmãos e irmãs, olha que prazer foi ter esse tempo junto com vocês, poder conhecê-los um pouquinho através dos comentários. Alguns de vocês eu conheço pessoalmente e para mim é uma grande honra, né, poder fazer parte do círculo de vocês. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a Beatriz,
ao Eduardo Tomazini, ao irmão Dale Bradford, pela paciência que tiveram comigo, né, e pela essa grande oportunidade e essa grande honra que eu tive de compartilhar, mesmo que superficialmente, né, a beleza e a profundidade do Evangelho de Jesus Cristo. Agradeço de coração, irmãos, a todos vocês pelo apoio durante esses 7 meses que nós estivemos juntos. Muito, muito, muito obrigado. E acima de tudo, ao nosso Pai Celestial, ao nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo e ao Espírito Santo, que através da misericórdia e do amor que eles têm por nós, ia me guiando, geralmente através de outras pessoas, especialmente pessoas mais próximas, os seus comentários. É por isso que eu sempre falei que eles eram muito importantes e continuam sendo muito importantes. Esse não é, eu espero que não seja o fim dos nossos encontros. Eu só adiantei as nossas férias, né? E quando voltarmos, vamos voltar com a energia toda, né? Vamos botar para quebrar. Como nós cantamos, que o Senhor vos guarde bem no seu amor, que o Senhor esteja sempre ao lado de todos vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau.